Olá, muito bem-vindo. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio e apresento o Agro e Prosa Podcast. Vamos começar? Esse episódio tem um oferecimento da Organic Brasil. Organic Brasil. Inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Seja muito bem-vindo a mais um Agro e Prosa Podcast. Nesse episódio, eu tenho 3 entrevistados. Eu estive recentemente na cidade de Campo Verde, no estado do Mato Grosso, a convite do Roadshow 2024. Foram jornalistas de 10 estados diferentes convidados, todos especializados em agronegócio, e nós visitamos, em uma das visitas, lógico, a Algodoeira Bom Futuro. E lá eu conversei com o Thiago Gex, gerente de Recursos Humanos, Comunicação e Marketing e Responsabilidade Social da Algodoeira Bom Futuro. Também com a Elaine Lourenço, gerente ambiental, e com a Renata Pimentel, coordenadora jurídica da área trabalhista. E nós falamos a respeito de responsabilidade ambiental, social e de governança do Grupo Bom Futuro. Eu converso agora primeiro com o Thiago, depois com a Elaine e, por último, com a Renata Pimentel. Hoje eu estou acompanhando um grupo de jornalistas aqui no estado do Mato Grosso. Nós estamos no município de Campo Verde, hoje fazendo uma visita à Algodoeira Bom Futuro, que é uma unidade industrial que fica dentro de uma fazenda. E eu estou aqui com o Thiago Gex, que é o gerente de Recursos Humanos, Comunicação e Marketing e Responsabilidade Social aqui da Algodoeira Bom Futuro. Thiago, muito obrigado, é um prazer falar com você. Cara, mas que unidade bacana é essa, hein? Sim, essa unidade aqui é espetacular. A gente está aqui muito próximo da capital Cuiabá, né? Temos aí 9 unidades de beneficiamento de algodão, né? Sendo a Algodoeira Bom Futuro uma dessas, né? Ano que vem a gente está indo para 10 algodoeiras. Então é isso aí, a gente está trazendo vocês aqui hoje para conhecer e entender um pouco do nosso mundo agroindustrial. Aliás, eu gostaria que você falasse um pouco desse mundo agroindustrial, porque até ontem, numa outra entrevista, eu falava lá com o produtor, a gente sempre tem a mania de achar que aqui no Mato Grosso todo mundo é gigante, todo mundo é grande. E essa não é a realidade de todo mundo, mas é a realidade de vocês. Nos fale um pouco do Grupo Bom Futuro, quem é esse grupo, o que ele integra, qual o tamanho de área que ele tem. Conte pra gente um pouco da história. A Bom Futuro ela está preponderantemente aqui no estado do Mato Grosso. A gente tem mais de 40 unidades de produção e beneficiamento agrícola, né? Temos em torno de 25 armazéns, 9 algodoeiras, 3 IBSs, temos sementeira também, temos em torno de beirando aí a 700 mil hectares de lavoura, né? Preponderantemente soja, milho e algodão, né? Também temos aí em torno de 140 mil cabeças de gado, né? E tudo isso, graças a Deus, aí com nossa equipe, né? Estamos aí com 7.100 colaboradores em todo o grupo, pouco mais de 7.000 pessoas, integrando aí, fazendo essa engrenagem aí da Bom Futuro girar. Thiago, entre as suas funções aqui tem de responsabilidade social, e essa é uma parte que chama a atenção no caso de vocês, né? A Bom Futuro, enquanto empresa, fazendo a parte social dela, né? A gente sempre brinca, sempre fala que a principal responsabilidade social nossa é, claro, a questão de gerar empregos, né? 7.000 famílias aí, mas além disso, muito além disso, a gente faz outras coisas. A gente está em 22 municípios aqui dentro do Mato Grosso, então em todos esses municípios a gente está fazendo ação social junto com essas comunidades, né? Em projetos aí dar um exemplo para você aqui, lar dos idosos, né? Mais de 25 lar dos idosos, a paz,
infinitas entidades, ONGs que estão aí para ajudar as crianças e os idosos, e a Bom Futuro junto com eles aí fazendo esse trabalho. E as famílias que trabalham na Bom Futuro também têm todo um aconchego, né? Vocês trazem uma qualidade de vida muito boa para essas pessoas, né? É o que a gente tenta, né? A gente faz isso com amor, faz isso com carinho, porque tem muitas vidas, né? Muitas famílias, né? Que moram, residem dentro das nossas unidades, nas casas aqui. Então, assim, cuidar dos filhos dos colaboradores é cuidar do colaborador também, né? Tem muito colaborador que um dia foi filho de um outro colaborador, hoje também é nosso colaborador. Então, de pai para filho, as gerações vão passando e as pessoas vão ficando aqui na Bom Futuro. E para nós, a gente fica muito grato com isso. Aliás, eu estive aqui ano passado e eu lembro de conversar com alguns colaboradores, e uma coisa que me chamou a atenção é que muita gente está aqui praticamente a vida toda, né? Quer dizer, a rotatividade proporcionalmente não é muito pequena, né? Não, a rotatividade é muito baixa. A rotatividade do negócio agrícola, ela acaba acontecendo por uma questão de safra, né? Então tem colaboradores safristas que eles vêm para fazer a safra, acabam indo embora, mas os que voltam são sempre, normalmente mais de 90% são sempre os mesmos que giram nessa safra. A gente está com uma taxa de retenção aí em torno de 85%. Então, assim, isso aí para nós é muito orgulho, né? Nossa equipe, para você ter uma ideia de líderes também, ela é em torno de 92% dos líderes da Bom Futuro, que eu estou falando em torno de 10% do quadro, são todos feitos de pessoas que se criaram aqui dentro da Bom Futuro, né? Fizeram a sua carreira, construíram a sua história, né? Então a gente preza por isso, né? Sempre valorizar aquilo que está dentro de casa. Qual é a área plantada de algodão de vocês? É muita coisa, né? É querer demais lembrar. Aí, né? Cada ano é um pouco a mais. Eu tenho um número aqui na mão, né, de 192 mil hectares. Se não é isso, é mais que isso, né? Sempre a Bom Futuro, a cada ano ela vai aumentando. Bom, haja vista que o Brasil esse ano passou aí, o Brasil era o número 2 e passou o número 1, que é Estados Unidos, né? Na produção de algodão no mundo. Então o Brasil, entre tantas outras culturas, é o número 1, passou a ser o do algodão também. Pois é, com uma produtividade acima de 300 arrobas. Exatamente, é isso aí. Então acaba que é muita coisa. É muita coisa, né? Então, enfim, é um orgulho, né? Tá aí produzindo algodão, né? Roupa, né? O tecido. E para ir para o Brasil, para fora do Brasil, levando a marca da empresa, levando a marca do Brasil, do Mato Grosso aí para o mundo. Como é que está a qualidade do nosso algodão aqui no Brasil? Muito boa. Ano após ano ela vem melhorando, né? Claro que tende muito a questão do clima, a questão climática, ela acaba oscilando nessa questão da qualidade. Então, por mais que você plante uma semente boa, o clima acaba interferindo um pouco. Então, mas está ajudando e todo ano a gente está melhorando essa qualidade. Uma outra coisa que chama a atenção aqui é que vocês aproveitam tudo, né? Acaba que não tem desperdício de nada. Nada. Tudo aqui na cadeia do algodão que a gente fala, né? No ciclo todo, é reaproveitado, né? É a semente das nossas sementeiras, é o algodão, é a pluma, é o caroço, é a fibrilha, né? Até mesmo o que sobra vira briquete, que vocês vão ver daqui a pouco, né? Que vai para misturar com a ração para o boi, né? Para a pecuária. E aquilo que acaba, vamos por dizer assim, por completo, não tiver mais o que fazer, aí ainda a gente transforma e serve também para misturar com a lenha, né? E a gente vai para a fornalha aqui para aquecer as caldeiras aqui para o processo industrial. Então nada se perde. Nós já falamos de responsabilidade social, vamos falar de responsabilidade ambiental. Aí eu vou te passar a palavra à nossa gerente Elaine, que ela que é especialista no assunto, aí ela domina toda essa área aí. Mas assim, te dando alguns números, a Bom Futuro tem em área de preservação, florestas, praticamente 2 cidades de São Paulo. Então se imagina que o nosso quintal de floresta é 2 cidades de São Paulo, que a Bom Futuro cuida. Então já deu para entender se para nós isso é muito importante, né? É muito gratificante ter isso daí, né? É o Brasil mostrando para o mundo que ele cuida do meio ambiente. Eu vou fazer o seguinte, então eu vou finalizar meu papo aqui com o Thiago e vou falar com a Elaine para entender um pouco mais. Thiago, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado, seja bem-vindo e volte sempre.
agora eu vou conversar com a Elaine Lourenço, que é gerente ambiental aqui da Algodoeira Bom Futuro. Elaine, eu estava conversando com o Thiago antes e a gente estava falando a respeito da responsabilidade social da empresa, né, que tem um cuidado muito grande com a sua equipe, com as famílias, com as crianças. O agronegócio, de uma forma geral, ele é muito questionado por questões ambientais. E não é só o europeu que cobra da gente, o brasileiro acaba cobrando muito também. Eu gostaria que você nos falasse um pouco da responsabilidade ambiental de vocês. Sem sombra de dúvida nenhuma, é um assunto muito complexo do ponto de vista das cobranças, né? Mas tem muita gente fazendo o que é certo, né? E às vezes um ou outro que acaba fazendo o que não é correto reflete sobre toda a classe, né, do agro brasileiro, o agro mato-grossense, mas enfim. A Bom Futuro, a gente toma muito cuidado. Nós temos uma extensão de áreas protegidas que passa de 288 mil hectares de áreas protegidas, né? Então é muito representativo quando comparada com a área de agricultura. E a gente sabe que a gente precisa monitorar e cuidar dessas áreas, né? Então a gente usa a tecnologia a favor disso. Analisando imagens de alta precisão, a gente tem um software que a gente roda diariamente sobre as nossas propriedades, verificando se de repente desmate, alguém pode entrar para fazer um desmate legal, exploração de árvores, né, queimadas. Então a gente fica com esse olhar de dentro do escritório, né, e obviamente o pessoal da fazenda também acompanha isso. Mas assim, a gente tem uma diversidade muito grande de áreas, né? Protegemos a biodiversidade porque a gente entende é importante. Não dá para pensar em agricultura sem pensar na preservação ambiental, porque a gente depende do clima para plantar, né? Se tiver chuva, planta, se não tiver, não planta, né? A questão do índice de pluviométrico também contribui muito, né? Precisa ter tanto de chuva, então assim, e cuidado com o solo, né? Evitar processos erosivos, então a saúde do solo, né? Então assim, tudo isso está muito ligado com a questão ambiental. Então eu não consigo pensar em alta produtividade se eu não penso em cuidado ambiental. A gente participa de um projeto de estudo de carbono, né? Estudo de carbono no solo. E a gente descobriu que áreas com grande potencial agrícola, que performa assim, em 90, 100 sacos, no caso, por exemplo, do soja, por hectare, é a área que menos tem emissão de CO2. Então essa relação é direta, é um estudo liderado pela Embrapa. Então assim, é bacana a gente ver isso, né? Quanto mais performance, quanto mais produtividade, menor taxa de emissão de CO2 para a atmosfera. Então é legal a gente acompanhar essa evolução desse estudo, né? A gente já tem algumas publicações nesse sentido. Então assim, está muito consorciado, sabe? Quando você pensa em produção agrícola, hoje é fundamental pensar na proteção ambiental. Eu acho que o próprio fato de vocês receberem um grupo tão grande, tão diverso de jornalistas aqui, abrindo a casa de vocês, né, para nos apresentar tudo de bom que vocês têm, já é um meio de divulgação. Mas o que vocês fazem no resto do ano para trazer essa consciência nas pessoas de que vocês têm uma preocupação ambiental? A gente recebe periodicamente grupos diversificados, né? Seja do exterior, né, que às vezes vem do consumidor final, dos mercados que adquirem nosso produto e querem saber, existe uma onda de storytelling agora, né, as pessoas querem entender e se identificar com aquilo, saber quem são as pessoas por trás daquele processo, saber se realmente aquela fazenda está geograficamente localizada, onde diz que está, se conhecer as áreas de proteção. Então periodicamente a gente tem essa cultura do portas abertas, né? Porteiras abertas, né? Então pra gente é uma satisfação e é uma oportunidade de falar do nosso trabalho, né? De falar do agro de uma forma real, de como acontece, né? E de todas as boas práticas, né? Desse cuidado com as pessoas de fato, desse cuidado com a questão ambiental. A gente fomenta isso, inclusive, na nossa cadeia de pecuária, com os nossos fornecedores de bovino. Então a gente faz esse trabalho de sensibilização e conscientização no sentido de falar para ele buscar a regularidade ambiental da propriedade dele, porque senão a gente vai ter que interromper o relacionamento com ele de aquisição de bezerros, né? Então, como que faz isso? A gente explica, às vezes quando identificamos uma propriedade que precisa fazer uma pequena recuperação, a gente orienta. Então a gente faz esse trabalho social com as pequenas propriedades também, porque fomenta todo o setor, né? Então, assim, a gente tem isso no DNA e a gente observa nas empresas parceiras também esse cuidado de a gente receber as pessoas e conversar.
né? Conversar do mesmo lado da mesa, né? E tentar, sempre que possível, tirar essas dúvidas, desmistificar algumas coisas, né? E eu acho que a gente tem tido êxito ao longo dos últimos 2 anos, eu tenho observado bastante isso, sabe? Então a gente pode dizer que isso é ESG na prática. Muito bem, é isso mesmo, na prática de verdade, né? E é legal porque você hoje vai ter uma experiência de passar o dia conosco e enxergar, né? Tatear isso, né? De conhecer a história das pessoas, de conhecer o trabalho, conhecer essas áreas, né? Então vai ser bacana. Bom, foi para isso que a gente veio aqui, passar o dia para entender, para conhecer um pouco mais. E eu vou trazendo outras conversas, outras prosas, outras entrevistas para vocês, para entendermos o grande universo desse agronegócio mato-grossense. Nesse último bloco eu trago a conversa com a Renata Pimentel, coordenadora jurídica da área trabalhista e responsável pelo programa Integridade da Algodoeira Bom Futuro. Renata, o grupo Bom Futuro é gigante. A gente percebe aqui em todos os números, para todo lado que a gente olha, né? Tudo extremamente bem organizado. Eu gostaria que você ressaltasse para a gente quais são os principais pontos que você entende de governança dentro desse grupo. Bom, a governança dentro da Bom Futuro, posso falar que ela é um tanto recente, essa organização da Bom Futuro, porque ela é uma empresa muito familiar. Então ela cresceu com essa pegada familiar até 2016, ainda nós trabalhávamos como pessoa jurídica, passamos para como pessoa física, e passamos para pessoa jurídica, e aí começou essa estrutura de governança, pensando até na perenidade da empresa e sucessão também. Então, assim, um dos principais pontos da governança da Bom Futuro, ela tem pensado muito em estruturar a empresa pensando em pessoas. Então, assim, na qualificação do pessoal que ali está dentro da empresa, para que eles tenham possibilidade de continuar levando a empresa para mais 42 anos e outros mais, né? Que é o que nos trouxe aqui até agora, foram as pessoas que criaram ela, né? Aliás, você falou de sucessão, que é um tema extremamente importante e que traz muita preocupação no Brasil hoje, porque os nossos agricultores ainda são jovens, mas já estão começando a envelhecer, digamos assim, né? São jovens comparados com agricultores de outros países, né? Como é que o grupo trata desse tema da sucessão? É um tema delicado, porque você está falando de pessoas com perfis muito diferentes, né? Então, no início, nós tínhamos um pouco mais de envolvimento da segunda geração, vamos dizer assim. E aí, depois, com o tempo, pensou-se em profissionalizar um pouco mais. E eles também, essa segunda geração começou a tomar caminhos próprios, seguir seus rumos também no agro, né? Mas, assim, tomando cada um com suas unidades e fazendas. E alguns permaneceram ainda no grupo. Ainda estão sendo preparados, né? Já está vindo uma terceira geração, já está se pensando, já formando essa terceira geração, para daqui a uns tempos também assumir alguns cargos dentro da Bom Futuro. Mas eles foram assim, vamos dizer, eles foram perfilados, foi analisado quem teria mais o perfil, quem se dispunha também a estar continuando no negócio dentro da empresa, né? Mesmo os que estão fora da Bom Futuro, digamos assim, eles têm muitos laços ainda com a empresa. Né? Temos assim as herdeiras, que são as meninas no negócio que a gente fala, elas têm um trabalho muito bonito com a Farmum, que divulga o agro para o mundo, né? Então nunca acaba continuando dentro da empresa, embora não esteja diretamente ligado ao negócio, elas continuam fazendo parte, né? Aliás, esse é um ponto interessante da gente colocar, porque herdeiros não deixam de ser herdeiros, né? Eles podem até não estar diretamente ligados, mas fazem parte de qualquer forma, né? Fazem, com certeza. E eu acho importante, porque a Bom Futuro ela tem esse viés de família. Então, no momento que você perde essa ligação com a família, perde um pouco da identidade, né? Pouco não, eu acredito que perde muito a identidade da empresa. Então, a gente procura, mesmo nós não sendo, que nem eu, não sou da família, meus diretores, mas a gente procura trazer essa pegada familiar para a empresa, mesmo não sendo parte, né? Vamos dizer, não tendo o DNA deles, mas acaba tendo o DNA da Bom Futuro, que ela, inclusive, é um dos nossos, está no nosso código de conduta,
a valorização da família. É um dos itens do nosso código de conduta. O respeito, a dignidade da pessoa, a individualidade dela, mas primando pelos valores da família. É interessante um grupo desse tamanho ainda ter esse DNA, essa pegada familiar, porque é uma coisa que muitas empresas, quando chegam num determinado patamar, eles tentam tirar essa característica familiar, né? Trazer uma coisa mais empresarial, digamos assim, afastando essa característica. E vocês não, vocês buscaram preservar isso. É uma dificuldade, né? Você manter os números que a Bom Futuro tem, o negócio, que é a velocidade com que eles pensam e trabalham as coisas dentro da empresa, e mesmo assim ainda manter esse vínculo, esse ar familiar, né? Mas aí vai muito também, acho que dos donos, desde a dona Luzia, que é matriarca, que já é falecida agora, ela sempre esteve muito presente nos negócios, né, incentivando os filhos, apoiando, trabalhando junto com eles. Então vem desde as gerações passadas, né? Do pai deles também, que faleceu muito cedo, mas sempre ensinou isso a eles. E eles tentam passar e conseguiram passar para os seus diretores, para os seus gerentes. Nós temos gerentes aqui de muitos anos de trabalho, então eles continuam dando esse ar familiar para a empresa, né? E pensando em pessoas, né? Porque a Bom Futuro é feita de pessoas, são mais de 7.000 funcionários. E assim, é difícil você encontrar alguém que já tenha passado pelo Bom Futuro e que não tenha saudade de trabalhar nela. Aliás, como é que é a atuação dos donos? Eles têm uma atuação direta ainda ou não? Eles ficam só de longe, olhando, vendo o que está acontecendo? Ou eles ainda chegam e querem saber de tudo? Como é que funciona isso? Ainda tem uma atuação bastante direta. Isso às vezes acaba sendo um problema, porque tem pessoas de todo tipo, né? Assim, pessoas que acabam utilizando disso para às vezes tentar alguma vantagem, né? Mas o lado muito bom é porque o olho deles está em todo que é lugar, né? Então você procura fazer as coisas à moda deles, né? Tentando sempre fazer como se a empresa fosse nossa, né? Trabalha com aquela pegada de vamos fazer acontecer a coisa, né? E eles estão muito ligados no negócio. Eles, assim, ainda tem aquela questão de chegar na fazenda, olhar se tem alguma coisa fora do lugar, por que tal coisa assim, por que essa máquina não está aqui, por que está aqui e não está no campo, colhendo. Eles têm esse cuidado, assim, como se ainda fosse uma fazenda pequena. São 600 mil hectares, são? Gente, 600 mil hectares. Foi até interessante, eu estava ali agora numa explicação a respeito da pecuária, né? E o Nazis falou algo bem interessante. Ele falou, olha, alguém perguntou a respeito dos ciclos, né? Ele falou, aqui a gente faz ciclo completo, cria, recria, engorda. A cria é pequena para os padrões do nosso negócio, acaba sendo quase que inexpressiva, nós temos só 6 mil matrizes. Quando você fala isso em qualquer outro lugar, quer dizer, é muita coisa, é gigantesco, e aqui é inexpressivo. Então aí a gente fica anotando os números, né? E o futuro da Bom Futuro, como é que é? O que se fala, o que se pensa aqui dentro? Então, esse ano a Bom Futuro fez 42 anos, dia 2 de junho, né? Que é a data que eles identificam como sendo o início da Bom Futuro, porque foi quando eles chegaram no Mato Grosso, em Rondonópolis, na Fazenda Bom Futuro, que foi a primeira que o grupo plantou. Então, e nesse mesmo dia, esse ano, na segunda-feira, no dia 13, nós lançamos o programa de integridade, justamente pensando nisso, né? 42 anos, viemos até aqui, o que nos levará para os próximos 40, né? E aí, a principal pauta do nosso programa, quando nós fomos lançar, falando em compliance, em conformidade, aí nós reunidos na sala, conformidade, nós temos que estar em conformidade com a lei. Isso não precisa nenhum programa me dizer que eu preciso estar, né? Então nós lançamos o programa de integridade. E uma das principais pautas, pilares desse programa é o respeito às pessoas. Porque nós também começamos a pensar, vamos falar de diversidade, né? E várias pautas aí que temos, mas para o nosso público é muito específico. Então às vezes eu ia falar de um assunto que o meu colaborador lá do campo não ia estar entendendo, ou para ele não ia fazer muito sentido. Então vamos para a raiz da coisa, que é o respeito às pessoas. Independente do que eu esteja falando, de qual que é a pauta de diversidade que estou falando, né? Então vamos no respeito. Aí isso tem sido. Então, a partir de agora nós vamos trabalhar muito a questão do código de conduta, da questão de programas de integração das pessoas. E é isso que vai ser um grande desafio, acredito, daqui para frente, nós trabalharmos a questão do trato das pessoas, porque o agro ele é diferenciado, né? O trabalho do agro não é igual ao trabalho rural. Nós temos hoje uma legislação que atende um pouco mais o rural,
mas a gente sofreu muito para adequar ela à legislação que foi feita mais pensando na indústria, na cidade, né? Então, e o nosso público também é diferente. Então a gente tem que fazer todo um exercício para que as pessoas que trabalham conosco, que é um público mais simples também, consiga entender a importância de nós trazermos a questão do respeito e toda essa questão da integridade para dentro da Bom Futuro. E é interessante porque quando você fala de respeito às pessoas, à medida que você respeita, você já está praticando a questão da diversidade, né? Porque o respeito é de forma geral para todas as pessoas, independente de sexo, religião, de preferência, né? Vale, né? Então, e foi isso que nós pensamos, algo que fosse universal, que nós conseguíssemos atingir o objetivo e que fosse fácil as pessoas absorver, né? E quando eu respeito, eu estou falando de tudo. Estou falando do cuidado com o bem material, não só com as pessoas, mas o respeito àquilo que eu estou usando, respeito ao colaborador, tanto da empresa para o colaborador, como do colaborador para a empresa, e entre os próprios colaboradores, que muitas vezes a gente tem assim, a Bom Futuro ela recebe pessoas de todos os cantos do país. Então, eu tenho que ter esse cuidado também, porque uma pessoa que vem do Nordeste é diferente da cultura de quem está no Sul. E até isso a gente tem que aprender a filtrar e conduzir as pessoas para que elas se respeitem entre si também. Porque dá muito atrito, não parece? Mas é muito atrito, porque as pessoas vêm, vão morar em alojamento, elas ficam semanas ali convivendo, né? São pessoas que nunca se viram antes. Então, eu entendo, e a Bom Futuro também assim está entendendo, que vai ser o nosso carro-chefe, a questão do respeito entre as pessoas, para que a gente consiga avançar aí para os próximos 40 anos. Na época de safra, vocês têm uma quantidade maior de pessoas que vêm, né, e que ficam por um período menor, né? Como é que é lidar? Porque uma coisa é você lidar com as pessoas que estão aqui o ano inteiro, anos e anos a fio. Outra coisa é você lidar com aquelas pessoas que vão passar por aqui, né? Como é que vocês enxergam isso? É bem desafiador, porque depende questão de logística também, não é só o trato com as pessoas, né? Todo um preparo que você tem que ter para esperar essas pessoas, desde o EPI, a cantina, o local de dormir, alojamento, tudo. Então tem que ter essa previsão, esse preparo, né? Para que elas tenham assim uma qualidade de vida tão boa quanto aqueles que estão conosco há mais tempo. Mas é feito toda uma logística enorme para isso. Mas é algo que é bem interessante, é um número que eu acho assim expressivo. Muitas pessoas que vêm conosco trabalhar safra, elas voltam. Então mesmo os nossos safristas, que são aqueles que têm um período curto de tempo, né, e vai para um outro lugar e retorna, eles acabam se repetindo os contratos. Nós temos pessoas aqui que elas vêm, tipo, tem 4, 5 anos que toda safra elas estão aqui conosco, porque sabem da qualidade, né, do que elas vão trabalhar aqui, do que elas vão encontrar na Bom Futuro, sabem que elas não vão ter um salário atrasado e que vão comer bem e dormir bem quando estiverem trabalhando aqui conosco. Bom, então essa questão do ESG, que tanto se fala hoje, né, que está em voga, que as empresas estão tentando, né, fazer implementar o ESG, a Bom Futuro, por natureza, você acha que uma empresa que já tem o ESG na sua essência? É interessante, isso é algo que a gente tem comentado muito dentro da empresa, que a gente começa a organizar as coisas e ver, bom, isso aqui a gente já tem. Aí começa a olhar, não, mas isso aqui a gente já tem faz tempo. E aí começa a reunir os dados e o que tem feito e ver que muito da lição de casa já foi feita em relação ao ESG. Só estavam os números assim, separados, né? E quando a gente senta na mesa para colocar ali e ver e olhar como que nós estamos, a gente fica até orgulhoso de saber que a gente, mesmo sem ter a cobrança do mercado lá fora, né, que antes não tinha tanto como tem tido agora, a gente já vinha fazendo muita coisa e ainda pretende fazer muito mais. Parabéns, e que esses próximos 40 anos sejam tão grandiosos quanto foram esses primeiros. Obrigada, assim esperamos todos nós. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga
para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.